O fundador do Twitter vendeu seu primeiro tweet por cerca de 2 milhões de dólares, quase 3 milhões de dólares em NFT. A NBA está vendendo trechos de jogadas por mais de 200 mil dólares, também em NFT. E também em NFT tem gente vendendo seus vídeos do YouTube. Além disso, tem até meme sendo vendido por NFT. O Nyan Cat é um exemplo, ele foi vendido por mais de 600 mil dólares. Mas a maioria das pessoas passam longe das NFTs, só escutam falar. São poucas as pessoas que utilizam NFT. Mas os poucos casos envolvendo muita grana chamam muita atenção. E conversando com especialistas, eu descobri que esse tipo de tecnologia pode ter uma imagem um pouco diferente da que as pessoas estão atribuindo a ela, e que de fato veio para ficar. Assim como as criptomoedas, as NFTs têm um potencial enorme e, caso se popularizem, podem deixar muita gente rica. E antes de eu ir adiante aqui no assunto, já diz aqui embaixo o que você pensa sobre as NFTs e checa se até o fim do vídeo você pensa da mesma forma sobre esse tipo de tecnologia. Pode ser? NFTs surgiram para atribuir e garantir valor a qualquer coisa na internet. Caso as NFTs se popularizem, elas podem se tornar a principal forma de atribuir valor a algo digital. Isso porque na história da humanidade, tudo que é interessante, único ou escasso acaba tendo valor atribuído de forma coletiva. Mas na internet, aqui é tudo abundante e não tem esse caráter de algo único. Pense o seguinte, se eu quiser vender esse vídeo aqui, como que eu faço? Você pode me fazer um Pix, eu posso subir esse vídeo no Google Drive e você pode baixar. Mas daí eu poderia vender de novo esse mesmo vídeo para outra pessoa. E onde fica registrado que você agora é o novo dono desse vídeo? Com as NFTs eu consigo garantir que você está comprando uma cópia única. E a cópia que você compra fica registrada em blockchain, uma rede criptografada compartilhada na internet por diversos IPs. As NFTs com blockchain utilizam o que parece ser uma forma de cartório online. É basicamente isso. E é por essas e outras que elas ganharam sentido, valores altos em grana mesmo. Isso somado ao fato de que diversas pessoas se trancaram em casa durante a pandemia para produzir conteúdo e comprar. Comprar virou um grande hábito para diversas pessoas durante a pandemia. E para quem tem dinheiro, comprar algo de valor coletivo e pessoal pode ser simplesmente um hobby. E claro, aqui eu tenho que enfatizar que este é um número pequeno de pessoas, mas um pequeno número de pessoas com muita grana pode movimentar uma alta cifra e chamar muita atenção. Isso explica o motivo de coisas digitais sendo vendidas por tanta grana. O fundador do Twitter vendeu seu primeiro tweet por quase 3 milhões de dólares em NFT. Para pensar, o valor que tem o primeiro tweet, uma rede social hoje amplamente utilizada, mas esse valor só foi possível de ser atribuído por causa das NFTs. Aqui a gente pode recorrer à lógica por trás das obras de arte. Quem diz quanto custa uma obra de arte? Quem decide o que é arte? O valor de uma obra de arte é decidido em conjunto, são as pessoas que atribuem valor às coisas. Dessa mesma forma, a gente pode pensar nas exposições de obras de arte, por exemplo, onde grupos de pessoas se reúnem e decidem o que tem mais valor de forma totalmente subjetiva. E claro, isso é feito em grande parte por classes mais altas da sociedade. E só um alerta, as NFTs não são somente utilizadas as artes digitais, elas têm muitas aplicações, mas de fato, em arte elas conseguiram um bom espaço. Existem sites que expõem NFTs, fazem curadoria, exibem para compra com exposição, como se fosse uma exposição normal de arte, como uma exposição em um espaço físico mesmo. As pessoas olham, compram e decidem em grupo o que tem e o que não tem valor, também de forma subjetiva. Então pensa que você, aí na sua casa, pode imprimir uma réplica da Mona Lisa em altíssima resolução, a ponto de alguém confundir com a original e a réplica. Ainda assim, ela é uma réplica, ela não representa o valor de originalidade de algo único. Eu não estou falando aqui que obras não tenham o valor que elas têm, só dando um ponto de vista de por que a gente vê um GIF sendo vendido por milhões, assim como podemos ver obras abstratas feitas de forma simples também vendidas por milhões. Se você consegue entender um, você consegue entender o outro. Além disso, tudo que não é substituível acaba sendo mais valioso. E as NFTs funcionam de forma orgânica, as pessoas estão a todo instante movimentando esse mercado. Agora, sobre o significado da sigla NFT, um passo importante para a gente entender. Para explicar um pouco melhor sobre as NFTs, a gente pode desmembrar essa sigla. NFT, Non-Fungible Token. Fungible, ou fungível em português, tem por definição que se gasta, que se consome após o uso. Ou ainda, passível de ser substituído por outra coisa da mesma espécie, qualidade, quantidade e valor. Essa palavra é utilizada principalmente por economistas e ela descreve algo que pode ser substituído
mas só se tiver os mesmos valores atribuídos a ela. Para fins didáticos, ela pode ser entendida aqui como substituível. Sendo assim, a gente tem um token não substituível. Então, falta entender o que é esse token da palavra NFT. Um token é basicamente uma cadeia de caracteres que tem um significado coerente em uma linguagem de programação. Uma sequência específica de caracteres que é atribuído a algo. Ele pode funcionar como uma chave eletrônica, justamente por conter essa sequência específica, difícil de ser descoberta, e garante autenticidade. Um token nas NFTs traz essa sequência improvável de ser descoberta por um computador e é única, insubstituível. Então, citando a ideia de vender esse vídeo, eu posso pegar ele e fazer com que passe por esse processo para vender para outra pessoa, garantindo para ela que é único justamente por conta do processo seguro pelo qual ele passou para se transformar em uma NFT. Isso tem a confiança pública que nós temos de um cartório ou órgão público que seja altamente burocrático, por exemplo. Se você for registrar o seu imóvel no cartório, o cartório vai pedir todos os dados das pessoas envolvidas na transação e vai fazer um processo para garantir que o registro seja atualizado e correto. É basicamente o que as NFTs fazem por meio das blockchains, mas com todo o poder da internet, de forma muito mais rápida. NFTs vieram para ficar? Então, com essas explicações, já é possível você entender a base do funcionamento, de como funcionam as NFTs. Mas, sendo sincero, você não precisa entender como elas funcionam, é mais por curiosidade mesmo. Afinal, poucas pessoas sabem como funcionam os sistemas de bancos, e eles funcionam a todo instante e costumam funcionar bem, na maioria dos casos. O mais importante é entender por que as NFTs podem ter vindo para ficar ocupando um espaço bem específico. Pode parecer distante para algumas pessoas, mas algumas outras acreditam que NFTs e criptomoedas serão os meios oficiais para pagamentos na internet. E essas pessoas se baseiam nos milhões que estão circulando em NFT. E realmente é muito dinheiro. Mark Zuckerberg, o fundador e principal nome do Facebook, ou Meta agora, lançou a ideia sobre o metaverso. Mas a verdade é que isso está longe do controle dele. Outras plataformas já estão surgindo e estão sendo adotadas pelas pessoas de forma totalmente descentralizada. Afinal, você, em algum momento imaginou que um terreno virtual poderia ser vendido por uma quantia na casa dos milhões de dólares? É o que tem acontecido. Como o caso do terreno de 2,4 milhões de dólares que foi vendido na Decentraland, que é um universo virtual que utiliza a blockchain Ethereum. Na Decentraland, que é um mundo 3D, você pode construir terrenos em formatos de NFT e fazer transações, realizar pagamentos nesse meio, e é isso. E essa é a prova de que NFTs aparecem e vão continuar aparecendo de diversas formas envolvendo blockchain. E claro, pode levar um bom tempo para a gente se acostumar. Só para a gente ter uma ideia, podem ser passadas por NFTs, trabalhos artísticos, itens virtuais dentro de videogames como skins, moedas digitais, armas, avatares, músicas, colecionáveis como cards digitais, ativos do mundo real tokenizados desde imóveis e carros a cavalos de corrida e tênis de marcas famosas, terrenos virtuais, como já mencionei aqui, vídeos de momentos icônicos do esporte, vídeos de esportes, e tem produtor de vídeo que também está aproveitando para dar significado ao que ele faz. Felipe Neto, por exemplo, lançou uma coleção de cartas NFTs no estilo trunfo, e cada carta vendida está lá por um preço não muito baixo. Elas exploram o que já foi feito dentro dos vídeos dele, e a carta mais cara dele já esgotou e custava R$500. Foram lançadas só 50 cartinhas dessa, cada uma com um token único, e agora, se alguém quiser ter essa carta, uma dessas cartas vai precisar negociar com o dono dela. Tá, e para quem quer criar uma NFT? As NFTs utilizam blockchains para garantir as transações e grande parte delas é feita através de blockchain Ethereum. Há diversos sites para você disponibilizar sua arte, transformá-la em algo digital que possa ser vendido com um token. Alguns sites vão cobrar taxas para se cadastrar e alguns sites vão até cobrar bastante grana, tem que ficar de olho. Só que tem site que faz isso de graça. Vai de você dar uma boa procurada em qual é o melhor site para você fazer isso. Alguns sites vão ter um processo um pouco mais demorado, outros um pouco mais simplificado. Alguns deles oferecem curadoria, então dentro ali do site as pessoas, há um grupo de pessoas que acaba fazendo a seleção do que eles consideram mais interessante para colocar na vitrine, ou também você pode pagar para ter mais destaque na vitrine, e aí, como eu falei aqui algumas vezes, depende muito do site. Como as NFTs surgiram? Então, o NFT ele pode ser encarado como uma espécie de certificado virtual que garante a autenticidade de algo utilizando tecnologia blockchain, garantindo também que um valor de algo único possa ser atribuído. E isso, na verdade, ajuda a gente a entender o surgimento das NFTs, que está muito relacionado à popularização das criptomoedas.
Para dar uma luz melhor sobre o assunto, eu conversei com o Gabriel Aleixo, desenvolvedor de negócios da Hathor, uma rede de blockchain criada por engenheiros brasileiros e focada principalmente no processo de tokenização. Ele falou sobre como a tecnologia utilizada pelas NFTs já está aí, já faz um bom tempo. Os primeiros experimentos surgem em 2011, 2012, né? Porque tinha gente, por exemplo, utilizando blockchain para você registrar e trocar nomes de domínio, por exemplo. Né? Você poderia registrar um domínio .bit utilizando um projeto chamado Namecoin, por exemplo. Então, em vez do sistema tradicional de domínios, que ele depende de você lá numa empresa privada e registrar, esses domínios ficariam armazenados na blockchain e você poderia comprar e vender. Essa seria a forma mais primitiva do que a gente poderia enxergar como NFT, no surgimento delas. Mas a popularização se deu mais tarde por meio de um tipo de arte digital bastante curiosa. A tendência de NFTs ela se padronizou e se cristalizou principalmente do ano de 2016 e 2017 em diante. Então eu diria que para fins históricos aqui, pelo menos do mainstream, né, a coisa de NFT nasce com um projeto na rede Ethereum, que é a segunda maior rede blockchain do mundo depois do Bitcoin, nasce com um projeto chamado CryptoPunks, em que eles geraram 10 mil bonequinhos, né, 10 mil ilustrações pixeladas únicas. É irônico pensar que foram distribuídas gratuitamente na época. Qualquer pessoa que interagia ali com a blockchain da Ethereum diretamente com essa aplicação poderia criar o seu próprio avatar. Então você tem 10 mil unidades, né, que são únicas ali, como se fosse um joguinho 8-bit aí das antigas, né? E você gerava algo único. Essas unidades hoje viraram obras de arte praticamente, colecionadores do mundo inteiro, até do mundo tradicional, olham para esses bonecos e valorizam. Quanto mais raro o traço, o bonequinho que tem um cigarro na boca, vale muito mais dinheiro. Né? Então é um negócio que surgiu de graça. Hoje, no mínimo, você tem que desembolsar $30 mil, você não ouviu errado, para comprar um bonequinho que foi gerado na blockchain. Sobre as NFTs, a gente pode concluir então que elas vieram para mudar a forma como o valor se dá na internet. Hoje, se você fizer um TikTok viral, você consegue vendê-lo na internet para alguém que quer ser dono do arquivo original. Enfim. E claro, não só sobre o TikTok. O TikTok eu usei aqui como um exemplo. Você poderia pegar esse vídeo, ou enfim, qualquer coisa digital. Antes, com excesso de conteúdo e tudo que era internet, é como se as coisas não tivessem tanto valor. E agora as pessoas conseguem atribuir valor a essas coisas e vender com certa precisão e agilidade com as NFTs. E eu realmente gostaria de esgotar esse assunto, tem muita coisa para falar. O uso delas em jogos específicos que fornecem NFTs e ainda aqueles jogos de grandes empresas que podem vir a aderir. Tem ainda as dúvidas envolvendo lavagem de dinheiro, algo que, segundo os especialistas com quem eu conversei, pode ser utilizado aí principalmente em obras de artes, né, que são difíceis de ter um valor atribuído. Apesar de que eles também falam que tudo fica registrado na blockchain, então com um pouco de atenção de investigadores isso já é resolvido. E também a regulamentação do país sobre esses tokens, afinal, se as pessoas estão colocando dinheiro em NFTs, como que fica a moeda nacional? Isso é um benefício para a economia? Os especialistas que eu entrevistei enxergam que com o tempo a economia tradicional vai aprender com essa descentralização e por fim será benéfico. Mas ainda tem muito tempo, muita coisa para acontecer. Na Venezuela, que é um país que sofre demais com inflação, enfim, com perda do valor da moeda local, enfim, entre várias outras questões não só financeiras, é extremamente comum, é uma coisa absolutamente normal as criptomoedas serem aceitas em todos os lugares, porque as pessoas usam dólar para se proteger da deflação do dinheiro, né, ou da inflação dos produtos, e também as criptomoedas, porque, acredite se quiser, as criptomoedas acabam sendo mais estáveis do que a própria moeda do país. Então, é uma coisa extremamente comum você ir no Burger King e você comprar um hambúrguer utilizando criptomoedas na Venezuela. E é uma coisa que, para eles, assim, já está normalizada. Enfim, é muita coisa para falar, mas a verdade é que até eu terminar esse roteiro aqui, muitas dessas coisas já teriam mudado, então eu resolvi trazer essas informações para você. O negócio é ficar de olho aqui no canal para ver os próximos vídeos que a gente vai fazer sobre esse assunto, sobre outros. É se inscrever e clicar no sininho para ficar por dentro dos próximos conteúdos que com certeza a gente vai esclarecer muitas dúvidas sobre tecnologia. Só por curiosidade, fica agora com uma galeria curiosa de NFTs com alguns dos seus preços de compra altíssimos, né? Até o preço já pode ter mudado quando esse vídeo saiu, porque é um mercado bem intenso, mas fique aí com essa galeria. A gente se vê muito em breve. Grande abraço, tchau, tchau. Fui!